Obrigado pelo convite, pela oportunidade de podermos falar do Evangelho. Eu primeiro quero pedir desculpas a vocês. Entrei um pouco em cima da hora, tive um contratempo aqui em casa de última hora e acabei me enrolando um pouco, mas deu tudo certo. Agradeço a vocês pela compreensão. Entrei um pouco afoito, mas aí fui ouvindo os colegas, a prece, a leitura, e a gente vai se acalmando, né? E convidar a todos que estão presentes hoje conosco nessa noite de Evangelho, para que a gente possa debater os assuntos do Cristo, os assuntos que a doutrina espírita nos traz, também pelas redes, não só aqui nessa live, mas também nas redes sociais do Instagram, onde eu divulgo a doutrina espírita diariamente. Nós temos uma página que é gustavo.espiritismo, e todos os dias, de segunda a segunda, a gente só fala de espiritismo, de evangelho, a gente não fala de futebol, de novela, de nada, a gente só fala de evangelho. E para a gente aprofundar um pouco mais no tema de hoje, eu trouxe para que nós pudéssemos conversar um dos assuntos que é muito pertinente nas nossas redes sociais. As pessoas me perguntam muito o que tem depois da vida, o que eu vou encontrar do lado de lá. E fazendo um estudo a respeito desse tema nas obras do Kardec, que é uma obra curta, uma obra que começa em 1857 e vai até 1868, portanto, são só 11 anos que Kardec levou para escrever pérolas que vão durar provavelmente séculos ou até milênios, eu me arrisco a dizer, para que a gente possa aprender e evoluir. O interessante é que quando a gente vai estudar a morte, quando a gente pega os livros e começa a estudar, a gente descobre uma coisa muito confortadora. Estudando a morte, eu descobri que a morte não existe. Exatamente. Fala, poxa, Gustavo, a morte não existe? Não, a morte não existe. Só existe vida. Nos dois planos, o que existe é a vida. Aqui no nosso plano de encarnados, que nós estamos nesse minuto, nós estamos vivendo a vida plena de encarnados. E no momento em que a gente desencarna, continua vida. Então, portanto, lá é vida e aqui também é vida. E a gente encontra essa explicação na obra do Kardec, o Livro dos Espíritos, precisamente na questão 149. O tema está todo esclarecido ali, em breves questões, começa na 149 e vai até a 163. Kardec falando sobre o tema, que é um tema que a gente não costuma falar, né, Sandra? A gente, quando está numa festa, quando está em família, ou numa reunião qualquer, e alguém começa a falar desse assunto, logo alguém já diz assim, nossa, vira essa boca para lá, vamos falar de coisa boa. Não, não fala disso não, vamos falar de coisa boa, deixa isso para lá. A gente não fala do tema e vai deixando o tema para lá. E esse tema é de muita relevância, tanta relevância, que contém esse tema nos livros do Kardec, para que a gente estude. E esse estudo que a gente faz nos possibilita olhar para o tema de outra forma. Ver o tema de outra forma. Claro que para a gente que ainda é muito material, para a gente que tem uma matéria muito grossa, ainda significa separação, ainda significa dor, mas a gente precisa olhar para esse momento entendendo que não é um ponto final, que não é o fim da linha, que é apenas a continuação de uma história, que é uma passagem de plano. Pois quando Kardec pergunta lá na questão 149, né, para o Espírito de Verdade, Kardec pergunta para eles o que acontece com a alma no momento do desencarne. E a resposta é simples, volta a ser espírito. Só isso. Ou seja, no momento do desencarne, o que acontece com a alma? Volta a ser espírito. Mais nada. Já na questão seguinte, Kardec pergunta se nós preservamos a nossa individualidade. E os espíritos respondem que sim, que nós preservamos a nossa individualidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós levamos aquilo que nós conquistamos moralmente. O amor que nós lapidamos em nós, os sentimentos sublimes, a capacidade de perdoar, de amar ao próximo como a nós mesmos, a gente leva conosco. Nós preservamos a nossa individualidade. Assim como a gente também leva conosco
as nossas mazelas que nós ainda não apuramos, ainda não depuramos, né? Aqueles irmãozinhos que ainda sentem dificuldade em perdoar, que ainda sentem muita raiva, rancor, vingança, excesso de sensualidade, apego aos vícios materiais, isso tudo vai junto, porque nós somos individuais. E nada mais justo do que cada um carregar o que é seu. Então, se eu já avancei em alguns pontos, eu sigo dali para frente. Se eu ainda não avancei, eu também sigo dali para frente. Raul Teixeira, que é um ícone dentro da doutrina espírita, quando perguntado a ele como o que é a morte, Raul Teixeira diz de uma forma muito clara que a morte é uma libertação para quem vive se libertando. E é uma para quem vive se aprisionando. Então, perceba que nesse esclarecimento de Raul Teixeira, fica claro para nós a nossa responsabilidade enquanto encarnados de atuarmos na vida presente da melhor maneira possível, nos libertando, para que seja, então, uma libertação e não uma prisão. E o que é essa tal dessa libertação que Raul Teixeira disse em sua resposta? É nos libertarmos dos nossos vícios e das nossas mazelas. É claro que o amigo e a amiga que está conosco vai dizer assim, é difícil, eu tento, eu me esforço, mas eu tenho as minhas limitações, eu ainda não consegui me desprender de algumas coisas. Então, nesse momento, é preciso que nós tenhamos para nós mesmos um olhar caridoso, que nós tenhamos para nós mesmos um olhar condizente com a nossa condição atual. Afinal, na nossa condição atual, nós não temos a capacidade ainda de nos livrarmos 100% das nossas mazelas. O que nós temos que fazer nesse momento é buscarmos a melhoria, buscarmos um passinho à frente. Porque se não dá para sair daqui perfeito, e de fato não dá, uma encarnação é muito pouco para o espírito chegar à sua angelitude, se não dá para sair daqui perfeito, com certeza dá para sair daqui melhor. E o desafio, então, passa a ser esse. O desafio não é mais sair daqui perfeito. O desafio é, então, sair daqui melhor. E melhor todos nós conseguimos. Porque ser melhor significa se esforçar. E aí que está o verdadeiro espírita. Kardec define o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelo esforço que faz em combater as suas más tendências. Veja que Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para combater as más tendências, não aquele que vence as más tendências. A vitória vai vir passo a passo, com as sucessivas encarnações, onde a gente sempre avança, no máximo estaciona, mas nunca regride. Então, quando você diz, Gustavo, eu não consigo, eu me esforço, mas ainda não consigo. Então, saiba você, meu amigo, minha amiga, que você está fazendo correto. O seu esforço será reconhecido, o seu esforço dará frutos, e nada mais é do que um treino, uma jornada diária, para que a gente possa ir melhorando pouco a pouco. E nesse momento da nossa reflexão, entra a importância do Evangelho, esse estudo que nós fazemos aqui essa noite, que tem por finalidade implantar raízes dentro do nosso coração. Eu costumo dizer, de uma maneira lúdica, claro, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, não está aqui comigo agora, mas enfim, é apenas um livro material, é papel com tinta impressa e nada a mais. Porém, uma vez que nós decidimos implantar o que está escrito naquele livro dentro da nossa vida e vivermos a nossa vida conforme o Evangelho nos orienta, então o Evangelho passa a ser o maior instrumento transformador de vidas que eu conheço. De fato, o Evangelho tem o poder de transformar as nossas vidas. O Evangelho tem a capacidade de fazer com que nós possamos morrer sem desencarnar. Morre o homem velho e nasce o homem novo. Isso é o poder do Evangelho. Quando eu me vinculei, quando eu decidi conhecer a doutrina espírita e quis entender um pouquinho mais, uma pessoa que estava já na
na doutrina há muitos anos, disse para mim: Gustavo, se você resolver mesmo ser espírita, eu garanto a você que em 2 anos você morre. Eu falei: não, mas eu não quero morrer, eu vim aqui para viver, eu não vim aqui para morrer, o que ele está me dizendo? Né? E aí ele continuou: você morre por dentro, por fora fica só a carcaça, mas no lugar do que morreu nasce outro, renovado, feliz, disposto, com outra compreensão da vida. E aí eu disse para mim mesmo: é isso que eu quero, é isso que eu vim buscar aqui. E é isso que nessa noite nós propomos para você que está conosco, que o Evangelho possa entrar na sua casa, que o Evangelho possa entrar na sua vida e transformar a sua vida com toda a força que o Evangelho tem. A doutrina espírita nos traz reflexões a respeito da vida, do pós-vida, da felicidade que nós buscamos aqui na Terra e que por vezes não encontramos. Porque a gente procura felicidade nas coisas que nós não carregamos. Nós procuramos felicidade nos bens materiais, nós procuramos felicidade nos familiares que estão próximos a nós, lembrando que os familiares também são matéria, porque certa vez o colega me disse que não era apegada à matéria, mas que ela não conseguia se desgrudar dos filhos. Eu disse: olha, seus filhos também são matéria. Então é preciso trabalhar esse sentimento, né, separar o que é matéria do que é espírito, né, para que a gente possa, então, entender que a nossa felicidade está em outro ponto, e não nos pontos materiais que nós temos ao nosso redor. Quando a gente estuda a questão 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade o que se deve entender por lei natural. E o Espírito responde que lei natural é a lei de Deus. E que através dela eu sei tudo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Que somente quando se afasta dela, o homem é infeliz. Então, essa informação é precisa para a gente refletir nesse momento. Veja o final da resposta. Os Espíritos nos dizem que a lei natural é a lei de Deus e que a gente só é infeliz quando se afasta dela. De Deus. Da lei de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não sou infeliz por causa da minha esposa, que eu não sou infeliz por causa da minha condição financeira, não sou infeliz porque eu possa ter uma doença, não sou infeliz porque o outro não me quis, ou porque eu estou em algum lugar que eu não gosto. Nada disso é o motivo real das nossas felicidades. Eu sou infeliz porque eu me afastei de Deus. Então eu me torno feliz. Porque se eu estou próximo a Deus, se eu estou próximo ao Cristo, eu tenho suporte para passar por esses problemas sem me desequilibrar. E essa é a função da religião em nossas vidas. Porque engana-se quem imagina que a felicidade é a ausência dos problemas. E não é. Os problemas sempre existirão. A felicidade é saber conviver com os problemas, passar pelos problemas sem perdermos o equilíbrio. Então, quando eu estou próximo a Deus, mesmo que eu não me entenda bem com a minha esposa nesse momento, ou como seu marido, eu vou ter equilíbrio para passar por aquilo. Pela minha condição financeira, que não me agrada, pela minha condição de saúde. Então, veja, o cerne da questão é sempre o mesmo. É estarmos próximos a Deus para que nós tenhamos a sensação de felicidade. E isso é fundamental para quando nós entrarmos no nosso... Quando nós retornarmos ao plano espiritual, que é o tema basicamente de hoje, nós possamos sentir uma sensação de que eu fiz a minha parte. Eu cumpri o meu propósito. E então podemos merecer dias de calmaria, dias bons, dias de bom acolhimento que nós encontraremos no plano espiritual. Pois o retorno ao plano espiritual é o retorno à verdadeira vida. A morte nos liberta do corpo físico, que para nós é um grilhão, que para nós é um cárcere. É assim que o espírito se sente. E antes de nós finalizarmos, eu preciso deixar claro que toda essa explanação que nós estamos fazendo a respeito do desencarne, trata-se a desencarnes por causa natural. Nós não estamos falando do suicídio, porque o suicídio é um outro tema,
outra questão que a gente precisa aprofundar muito mais. Porque senão o colega que está nos assistindo, que às vezes está procurando respostas para a sua infelicidade, vai dizer assim, bom, o Gustavo está dizendo que a vida continua, está dizendo que a gente só sai do corpo, que a gente preserva a nossa individualidade, então eu vou embora, não tenho mais nada para fazer aqui. E não é isso, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de desencarnes naturais, por doença, por idade, ou seja, por qual for o motivo, né? Então, fecho essa nossa breve conversa nessa noite, propondo a você que está conosco que possa estudar o assunto. A doutrina espírita nos dá elementos suficientes para a gente entender que nós estamos apenas passando por um momento e logo virá outra fase. Na questão 163, que também fecha esse tema em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo nos garante algo a mais no plano espiritual. E os Espíritos respondem que não. Você ser espírita não te garante nada. Você conhecer a doutrina espírita não te garante nada. Porém, facilita a sua adaptação. É como se eu fosse viajar para um lugar que eu desconheço aquele local. Por exemplo, eu vou viajar para a Alemanha. Não conheço a Alemanha, não sei a língua que fala lá, a moeda que eles usam, o clima que se faz no país, o tipo de comida que se come lá. Quando eu chego na Alemanha, eu estou totalmente perdido. Mas se eu estudo a Alemanha antes, eu chego lá sabendo falar o idioma, levei roupas adequadas para me adequar ao clima e assim por diante, a minha adaptação é mais fácil. Então, nesse paralelo, é a mesma coisa que o Espiritismo faz conosco quando a gente retorna ao plano espiritual. A gente se adapta mais fácil. Mas a condição de chegada em que a gente se encontra, ela é proporcional ao nosso nível evolutivo que a gente retorna para o plano espiritual. Então, tenhamos todos uma consciência de que é preciso caprichar, de plantar agora para colhermos amanhã. É preciso que nós saibamos muito bem separar as coisas para que a gente possa dar o nosso passinho. Que nós estejamos amanhã, outro dia, outra hora, podendo estar orgulhosos da encarnação que nós tivemos, pois ela é uma oportunidade única. Ah, mas a gente não vive várias vezes? A gente vive várias vezes, mas essa vida é única. Igual essa oportunidade, nenhuma outra nós teremos. É hora de aproveitar e seguirmos em frente com a consciência muito clara de que a morte não existe. Agradeço a todos, desejo paz,